Mãe versus Android já chegou na Netflix. Fica aqui no vídeo que a gente vai comentar tudo sobre esse novo filme. Se você ainda não viu, fica tranquilo porque a primeira parte do vídeo não tem spoiler e eu aviso pra vocês quando eles forem começar. Aqui nesse filme a gente acompanha a G e o seu namorado Sam. Eles que estão vivendo aí uma situação tanto quanto complicada, já que ela descobre que está grávida exatamente no momento em que a humanidade entra em guerra com a inteligência artificial. Então a humanidade está passando por uma fase super complicada quando os androides decidem atacar os humanos e aí uma verdadeira guerra se instaura. Para poder manter o seu bebê em segurança, os dois decidem atravessar o país para tentar fugir dali e encontrar um local seguro para criar ali o bebê. Só que essa missão é muito complicada, porque como se a gestação já não tivesse problemas o suficiente, né, para você ficar andando a pé, todas as dores, ainda tem essa questão deles terem que fugir e tentar sobreviver ali contra todos aqueles androides. Então, basicamente, essa é a premissa do filme. Eu particularmente curto bastante produções pós-apocalípticas, mas dentro desse mesmo gênero a gente tem ritmos diferentes, temáticas diferentes, dá para explorar muita coisa dentro desse mesmo gênero. Já que nesse filme ele tem um ritmo um tanto quanto lento, é um filme mais focado no drama, então não vai ter muita ação. É um filme realmente em que o foco é aquela carga mais dramática. Até mesmo pelo nome você já vê, tem essa questão da maternidade, então é um filme mais dramático. Além disso, um outro diferencial dessa trama é que, diferente de outras produções pós-apocalípticas, o roteiro não foca em mostrar o mal do ser humano, o lado ruim do ser humano em meio a uma situação de caos, já que muitas produções pós-apocalípticas mostram isso pra gente, né? Como o ser humano reage quando o mundo entra em caos, o pior lado do ser humano, muitas vezes o humano se torna inimigo do outro humano, né? Às vezes o ser humano se torna o maior desafio em meio a essas situações, mas esse não é o foco aqui nessa produção, eles não exploram essa questão, então realmente é uma produção diferente no que tange a esse quesito. Além disso, para quem curte aí um roteiro que explore mais a própria temática levantada, né, que nos faça refletir mais sobre isso, que aqui no caso seria essa revolta das máquinas, também não é muito foco aqui desse filme. Eles levantam essa questão das máquinas, dos androides, né, da inteligência artificial, mas não é uma questão muito discutida, não temos muitos diálogos explorando, explicando essa questão, né, nos fazendo refletir sobre essa questão. Então é algo que é levantado, mas não tem tantos diálogos sobre isso. Então, para quem curte aí um roteiro que trabalhe melhor isso, que discuta melhor essas questões levantadas, também não é o foco aqui nessa produção. A carga dramática realmente predomina aqui durante todo o filme. Então, a partir deste ponto, o vídeo vai ter spoiler. Não esquece, é claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês não perderem nada que tem por aqui. Se você não viu ainda, vai lá conferir, caso o filme tenha te interessado, porque a partir deste ponto o vídeo vai ter spoiler, gente. Então, vamos adentrar aí nos detalhes desse filme. A gente já começa ali com uma frase super tensa. Ela começa falando sobre essa questão da gente se afastar das pessoas, tanto a ponto de parecer que você nem conhece elas. Então a gente já tem um breve spoiler ali no início de que ela e o Sam não vão ficar juntos, provavelmente ele morreria. Já tem esse spoilerzinho ali bem de princípio e já começa bem pesado. Então ela descobre a gravidez dela, que também é um momento complicado porque a gente vê que os dois eram namorados e aparentemente, né, não desejavam isso, ela não esperava isso, foi pega de surpresa e não sabia lidar bem com essa situação. Até dá pra ver que ela cria uma certa rejeição ali no início da gravidez, porque ela ainda não tinha, acho que ela ainda não tinha se decidido sobre essa ideia, ainda estava muito confusa sobre isso, só que não dá tempo dela pensar muito, gente, que é quando acontece o que eles chamam de blitz, né? Quando os androides tomam ali o controle e atacam a humanidade. A partir deste ponto a gente tem um salto temporal, ela já está com a gestação mais avançada e os dois ficam juntos. Então a gente vê um pouquinho do relacionamento dos dois, desse companheirismo, pelo menos ela tinha ali um parceiro ao lado dela para ajudar a enfrentar essa situação, porque como eu disse, a gestação em si já é um momento muito complicado, tem as alterações hormonais, as dores, já é uma situação complicada em si para se enfrentar. E imagina você ter que lidar com isso no meio aí de um apocalipse, digamos assim, a humanidade ali em guerra, você tendo que andar no meio da floresta para fugir daqueles androides, tentando sobreviver, ao mesmo tempo tentando lidar com esse relacionamento também que eles estavam adaptando em meio a essa surpresa da gestação.
Então os dois estão enfrentando todas essas questões e eles acham que a melhor ideia é tentar chegar em Boston, porque eles escutam falar ali que estão tendo barcos ali como parte de um programa em que levam famílias com crianças com menos de 1 ano a outro país, para a Coreia. Então eles fazem o possível para tentar chegar até aquele local, sabendo que eles vão ter que passar ali por aquela terra de ninguém, que é ali um pedaço de terra onde está infestado de androides e ninguém passa, mas era a única alternativa. E o Sam queria passar por ali antes do bebê nascer, porque como eles iam passar com o bebê chorando, seria complicado eles tentarem ir depois. Então, para ele, a melhor ideia era tentarem ir ainda com ela grávida. E é quando eles param naquele posto de controle e as coisas já começam a desandar, gente. E o Sam tem uma atitude um tanto quanto irresponsável ali. Eles meio que tinham tido uma discussãozinha, ele tá com os ânimos à flor da pele e decide, por que não, aceitar ou lutar ali com um dos soldados, e tá muito ruim, né, gente? A situação dá ruim porque eles decidem ali que eles vão ser expulsos daquele local. Ele acabou ferindo soldados, então o comandante não gosta nada e os dois são expulsos dali, sendo que ela tinha recebido a oferta até mesmo de conseguir ter o bebê ali em segurança. É claro que ela fica super nervosa com essa situação, mas não há mais o que fazer. Então, após isso, eles precisam tomar uma decisão e ele consegue achar uma moto ali e consertar, e acha que a melhor maneira é tentar passar ali por aquele pedaço de terra infestado de androides com a moto para poder conseguirem chegar a tempo e passar o mais rápido possível, porque não tinha muita alternativa para eles, né? E eles também não tinham muito tempo. Então, eles vão e atravessam de moto, e é aí que a ação começa, quando os androides começam a atacá-los. E eles se separam naquele momento. E ela conhece o Arthur. Gente, nesse momento, eu confesso que eu já achei ele um pouco estranho, do nada ali naquela situação ele decidir ajudar ela. Já fiquei com o pé atrás de quais seriam as reais intenções dele, até pelo que eu já mencionei, né? Geralmente, essas produções pós-apocalípticas, o roteiro foca bastante em mostrar pra gente como os humanos se transformam, como às vezes, né, o próprio homem se torna o vilão do homem, como o homem se dispõe a fazer qualquer coisa ali na hora de sobreviver. Então eu já pensei que poderia ser um humano com más intenções, mas na verdade ele ajuda ela realmente. E aí eu já fiquei, gente, mas é sério que ela teve a sorte de achar alguém no meio de todo esse caos que realmente está disposto a ajudar ela em troca de nada? Tudo bem. E aí ele joga aquele papo ali de que ele trabalhava com inteligência artificial, era programador, de que eles tinham desenvolvido aquela tecnologia de camuflagem, e ela resolve correr o risco de morrer, mas ir lá salvar o Sam. E é então que a gente descobre um outro ponto bem interessante da história. Ele fala nesse momento sobre os androides, eles terem hackeado a programação humana. Então eles descobriram basicamente que o ser humano tem a questão da autopreservação, que o ser humano tem os sentimentos, e descobre que essa é a maior fraqueza do ser humano, o sentimento pelo outro, como ele diz, o amor. Isso é uma grande fraqueza, e que, por conta disso, eles capturavam pessoas para poder atrair outras pessoas. Mesmo assim, ela decide ir até lá. E nesse momento, gente, ele fala que com aquela, né, armadura ela não poderia ser vista, mas ela tinha que ficar em silêncio. E nesse momento, o que ela mais faz são sons, né? A respiração alta, e tem horas que ela grita e conversa com o Sam. Já achei tudo muito estranho. Como assim que ela falou? Foi um monte ali no meio daquela missão de resgate. E bem nesse momento também eles decidem destruir as pernas do Sam, gente, coitado dele. Mas ela consegue pegá-lo, e é aí que o Arthur chega ali no final, quando eles já não estão conseguindo sair da porta, e mata outros androides. Eu pensei, não é que essa menina deu sorte de achar a pessoa mais bondosa de todos. Ele deu para ela os 2 trajes que ele tinha ali de camuflagem de graça, ajudou ela a chegar até lá e ainda corre risco de vida ali destruindo aqueles androides. Ela é muito sortuda de ter achado ele mesmo, né? E é claro que todo filme que tem uma grávida e uma situação de perigo, ela vai entrar em trabalho de parto exatamente no pior momento possível. Então, quando eles estavam ali tentando escapar, ela entra em trabalho de parto, e aí o Arthur ajuda os dois, porque o Sam tá lá mal. E aí temos um saltinho também, e ela já acorda em um outro posto, sendo cuidada, descobre que ela passou por uma cesariana. Tem aí a notícia do que aconteceu com o Sam, que ele perdeu as pernas dele, ele tá bem debilitado. E eles falam que o Arthur tá ali dormindo e começam a conversar com eles e interrogá-los, né,
sobre o que aconteceu. Interrogar ela, na verdade, né? Que ela que era a única que estava consciente ali na história toda. E é então que ela começa a contar e descobre que não existia nada, gente, de tecnologia, dessa camuflagem, e que ela foi enganada. E aí a gente tem aí a grande revelação do filme, a grande reviravolta, que eu acho que deixou tudo mais interessante. Descobrir que o Arthur enganou ela e na verdade ele é um androide. Quase como que um cavalo de Troia, né, entrou ali e eles queriam atacar Boston, então já vão lá até aquele PM, que ele tem a capacidade aí de destruir os androides, né, a tecnologia que tiver dentro do raio dele. Então ela vê que ela fez e que o Arthur entrou ali dentro. E o que aconteceu? E quando ela assusta, eles já estão sofrendo um ataque, então ela corre para tentar impedir, para acionar o PM para poder eliminá-los. Ela consegue, mas como já tinha acontecido em Nova York, em que eles tinham usado o PM, logo depois veio uma outra onda de ataque, que foi o que destruiu lá o poço de Nova York, né? Destruiu o local todo. Então, ela e o Sam percebem que não tem tempo, tá tendo uma guerra e que eles precisam ir tentar pegar o barco para poder ir para a Coreia. E é quando chega lá que tem a grande surpresa, porque até então ela já tinha recebido a notícia que provavelmente só ela e o filho poderiam viajar, o que já seria tenso o suficiente ter que deixar o parceiro dela lá, ainda mais naquelas condições de estar ferido. Mas a situação piora muito quando eles falam que ela também não ia poder ir, ou seja, o bebê teria que ir sozinho, afinal de contas eles são bocas para alimentar, vão gastar recursos, né, do outro país, então só poderiam levar o bebê. E é uma parte aí bem emocionante, bem dolorosa ver essa dor dela de ter que deixar o filho para que ele tivesse uma chance de sobreviver e também ver o Sam naquela situação, né? Como ele diz, eu não vou conseguir sobreviver. Ele ainda estava ferido, debilitado, precisava de medicamentos e Boston estava caindo ali naquele momento. Então, realmente é uma situação muito complicada e os dois se despedem do filho. Então, é um momento bem marcante no filme e logo em seguida a gente volta lá para a cena inicial dela, né, gente? Ou seja, o Sam realmente não conseguiu sobreviver. Como ele sobreviveria, né, gente? Precisava de cadeira de rodas, de medicamentos, de cuidados, então realmente era muito complicado e ela ficou sozinha em meio a tudo aquilo. Então é realmente muito dramático, tem aí uma questão, uma carga emocional bem pesada aí nesse final, mas ela consegue encontrar soldados no final das contas que estão montando um outro posto, né, uma outra base em Portland e ela decide ir com eles. Então aí temos o fim do filme, gente. Eu confesso pra vocês que essa parte aí, né, de deixar o filho, eu achei bem emocionante. Eu gostei dessa reviravolta também, que o Arthur, na verdade, era um androide, né, não era um humano do bem, quase que um super-herói de ter salvado ela e ter sido tão bonzinho. E também fez mais sentido porque que ela conseguiu entrar e pegar o Sam, porque realmente estava bem inacreditável esse momento. Então fez bem mais sentido. Deixa pra mim o que vocês acharam do filme. Como eu disse, apesar de ser uma produção pós-apocalíptica, eles não falaram muito dessa questão da transformação do ser humano, isso não entrou tanto em debate aqui, e também eles não entram em tanta discussão assim sobre essa questão da revolta das máquinas. A gente sabe que os androides, né, tomaram conta e se revoltaram contra os humanos, mas não tem ali muitos diálogos ou um grande debate ou reflexão sobre essa temática. Deixa pra mim tudo o que vocês acharam pra eu saber, se vocês gostaram, se vocês acharam o ritmo muito lento, muito dramático, não curtiram muito. Então é isso, galera, tchauzinho!